Sejamos modelo para o rebanho que nos foi confiado. Isso não se aplica apenas a sacerdotes, bispos, mas a todo pai e mãe de família, homens e mulheres assim constituídos sob o rebanho que lhes foi confiado, sob a prole que o Senhor lhes confiou. Hoje nós estamos celebrando São Timóteo, São Tito, discípulos de São Paulo, bispos da igreja. E quão belo esta leitura, a primeira leitura retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, quando ele faz referência à fé do discípulo. Uma herança, aquilo que ele recebeu, aquilo que ele aprendeu a partir do exemplo, do modelo da sua avó, da sua mãe. A fé que a sua avó tinha, a fé que a sua mãe professava e a fé que você recebeu e que hoje você testemunha. No Exército de São Miguel hoje é uma das intenções campeãs, a oração pelos filhos. Mães e pais sofrendo por causa das decisões erradas que os seus filhos têm tomado. E eu me recordava da doutora Mércia Recedita, já falecida, quando tomada por um câncer já em fase terminal, ela preocupada com seus filhos ainda pequeninos, e Jesus falou a ela: não se preocupe, eu cuidarei dos teus filhos. E ela começa a narrar. De fato, Santa Teresinha perdeu a mãe muito cedo e chegou à santidade, alcançou a santidade. João Paulo II perdeu a sua mãe também muito cedo e chegou à santidade. De fato, o Senhor cuidará dos meus filhos. Mas Jesus acrescentou ainda a ela e disse: a você cabe dar-lhes o exemplo. A você cabe aceitar com alegria, viver com alegria essa cruz que hoje visita a sua vida e a sua história. Eles jamais esquecerão do seu testemunho. E assim foi. A doutora Mércia viveu seu calvário com alegria, com confiança, colocando toda a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Assim ela testemunhava: Jesus, eu confio em vós. E partiu. Partiu para o encontro definitivo com o Senhor, deixando impresso o seu testemunho, a maior herança que ela pôde deixar então para os seus, para o rebanho que lhe fora confiado, a sua fé. Ainda que os seus filhos possam se desviar no caminho, aquela semente foi plantada. O resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, de termos ensinado, testemunhado a fé, formado essas almas que nos são confiadas, não consiste na escolha que eles farão. Não. Porque eles têm a liberdade, eles poderão decidir, como eu e você também um dia nós decidimos seguir o Senhor, permanecer no caminho de Deus ou nos desviarmos. Deus não tira a nossa liberdade. Nossos filhos, nossos jovens, todos nós somos livres para escolher o Senhor. E quando fazemos mau uso dessa liberdade e não escolhemos a Deus, isso pode acontecer, mas o mais importante, é saber que você deu o exemplo, você ensinou, forjou, formou aquela alma. E por mais que ela se desvie no caminho, uma semente foi plantada naquele coração. Este filho sabe tomar o caminho de volta. Nós rezamos e intercedemos para que ele possa escolher Deus a cada dia. Mas caso ele se desvie no caminho, o mais importante é saber que existe uma semente plantada dentro daquele coração. E mantemos por isso a esperança num Deus que age com misericórdia, porque este filho, este jovem, ao cair em si como aquele filho pródigo, no dia que abrir o coração à graça de Deus, tomará o caminho de volta à casa do Pai. A família. Será que as crises que nós hoje passamos e enfrentamos dentro da igreja e fora dela, crise nos diversos setores da sociedade, nas diversas áreas de formação, será que não tem origem ali nessa crise dentro de casa?
onde homens e mulheres já não buscam mais a virtude, já não vivem mais a moral. Na verdade, essa palavra causa até um ranço nas pessoas. Falar de moral, falar de pecado está proibido, é censurado. Apontar os mandamentos, dizer aquilo que é e o que não é pecado, faz com que eu seja rotulada de intolerante. É incrível a intolerância dos tolerantes para com aqueles que apontam um caminho seguro, um caminho que pessoas percorrem há 2000 anos. A intolerância dos tolerantes para conosco. A censura que vem da parte daqueles que defendem tanto a liberdade de expressão, de ser e de fazer. É como diz o Salmo, é como diz o salmista, a nossa presença. A presença daqueles que se deixam iluminar pelo esplendor da fé e por isso carregam e portam a luz consigo, que é a luz do próprio Cristo. A presença já incomoda, já é uma censura. Ainda que não abríssemos a boca, ainda que não falássemos nada, porque na verdade a nossa vida fala. E é isso que o Senhor hoje está exortando, assim como a vida de São Timóteo, a vida de São Tito, a vida da doutora Messia fala, a sua vida também deve falar. Outro dia, eu testemunhava uma mãe que, com o coração dilacerado, porque o filho, embora criado ali nos ensinamentos cristãos, embora tenha visto testemunho em casa, mas resolveu tomar um caminho diferente do aprendido. Fez mau uso da sua liberdade. Mas o mais belo era encontrar aquela mãe, abençoando este filho e mantendo viva a esperança, porque confia em Deus e porque sabe que Deus vencerá esta batalha. Assim precisamos nós rezarmos pelos nossos filhos. Aquela frase de São Padre Pio que consola o nosso coração de mãe, de pai. Reze pelo seu filho, porque quando você reza, Deus ouve, os anjos se mobilizam e as coisas acontecem. Reze e não se preocupe. Deus vencerá essa batalha. Peçamos ao Senhor a graça de famílias santas, de homens e mulheres que façam uma opção definitiva, uma opção clara pela santidade, que pautem a sua conduta pelos valores do Evangelho, que ao tomar as suas decisões, ao invés de consultar tantos e tantas por aí, consultem a palavra de Deus. Será que isso é certo? Isso é errado? Será que isso está conforme a vontade de Deus, aquilo que ensina a igreja? Permita que a igreja te diga, permita que Deus te ensine. Peçamos essa graça ao Senhor hoje por intercessão de São Timóteo, de São Tito, famílias santas. Olhamos para o sacerdócio tão ferido, olhamos para a vida consagrada ferida, olhamos para a igreja ferida. Acaso esses jovens que chegam nos seminários, acaso esses jovens que entram para uma vida consagrada em mosteiros, conventos, eles vêm do seio de uma família. E quando a família realizou bem ali o seu trabalho, fica muito menos difícil lapidar depois. Mas quando esse trabalho não foi feito a priori, com aquela criança, aquele adolescente, é quase impossível, se não fosse a graça de Deus. Vamos expandir este exemplo, assim como aquele político, assim como aquele cidadão, aquele profissional. Sim, é ali. Estes homens e mulheres do futuro, homens e mulheres à frente dos diversos setores, protagonizando a história, estão sendo formados no seio de uma família.
Peçamos a graça ao Senhor de homens e mulheres comprometidos com a santidade, com a vida virtuosa. É por isso que o Exército de São Miguel, daqui a pouquinho vamos adentrar no mês de fevereiro, e este mês, eu já quero anunciar aqui em primeira mão, nós vamos dedicar inteiramente à família. Talvez você não esteja recordando, mas o mês de fevereiro para a igreja é um mês onde nós nos recordamos da Sagrada Família de Nazaré, de modo muito especial. E por isso o Exército de São Miguel, atento à necessidade que as famílias hoje têm de formação, de instrução. Precisamos ajudar esses homens e essas mulheres a encontrar esse eixo, a encontrar, né, este ponto, a descobrir o valor desta família, a vivência em família. O Exército de São Miguel, então, ao longo deste mês de fevereiro, rezando no Rosário da Madrugada às 5 horas, rezando no poderoso terço do combate, com formações, com catequese, queremos exatamente ser auxílio para essas famílias, suplicando ao Senhor que nos dê a graça para que construamos famílias santas. Porque esse homem que hoje nós celebramos, São Timóteo, está aqui na primeira leitura, recebe a fé da sua avó, da sua mãe, é formado em casa. E por isso então pode pregar o Evangelho com a sua vida, mesmo aqueles não crentes. Porque o Evangelho vai muito além. Mesmo aqueles não crentes, mas que receberam uma formação sólida. A busca verdadeira e sincera pela virtude. Homens e mulheres bons. Homens e mulheres comprometidos com a verdade. É isso que nós queremos pedir ao Senhor. E que todo esse aparato montado para destruir as nossas famílias, através das músicas com letras terríveis, através dos livros com falsas doutrinas, através de séries, né, a mídia sendo explorada de uma maneira perniciosa e entrando nas nossas casas, corrompendo mentes, corpos e corações. E claro que somos nós os únicos responsáveis por isso, porque permitimos que ela entre. Nós temos a autoridade, nós temos a possibilidade de não permitir. Sim, de dizer, na minha casa, não. Na minha casa entrará um conteúdo comprometido com a verdade, com a busca pela virtude. Pelo menos enquanto estes filhos estão sob a sua autoridade, né? Essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. O mundo iludiu, fazendo com que pais e mães acreditem que não têm autoridade e poder sobre os seus filhos. Mas você tem. Exerça, antes que seja tarde. Satanás ilude, dizendo, mas não há o que ser feito. Não há o que fazer. Sempre haverá uma saída e uma solução. É o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós, que não é um espírito de timidez, não. Mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade. Vamos proclamar essa palavra hoje pedindo essa graça. Que as nossas famílias e os nossos lares sejam verdadeira igreja doméstica. Onde ali as nossas crianças, os nossos jovens, papai e mamãe possam descobrir e viver, não é? O verdadeiro sentido do amor, da entrega, da oferta e do sacrifício. Como a antiga canção já nos exortava, não é? Que nenhuma família termine por falta de amor. Não é? Mas que ele naquele lar se possa descobrir esses valores, redescobrir esses valores que nos trazem, sim, nos trazem uma vida plena, uma vida feliz. Porque pautada na verdade, edificada sobre a rocha. Que essa palavra proclamada expulse Satanás dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos corpos, das nossas casas, das nossas famílias.
nós te pedimos, Senhor, porque acreditamos que há poder na palavra de Deus. Segundo a segunda carta de São Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó, Lloyd, e tua mãe, Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Paulo está sofrendo por causa do Evangelho e exorta então Timóteo a permanecer fiel. Filho, não te envergonhes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, permanece fiel. Deus te recompensará. Ainda há pouco, nas nossas caixinhas no Instagram, nos stories, né? Você que ainda não nos segue no Instagram, Irmã Kelly, Instituto Hesed Oficial, siga-nos no Instagram, né? Nós estaremos interagindo ainda mais com você também ali. E uma das nossas guerreiras colocavam, né? E as pessoas zombam daqueles que seguem o Senhor. E eu colocava então o Evangelho, a passagem das bem-aventuranças. Mas por quê, né? Por que te surpreendes com isso? O Senhor já nos disse que passaremos por isso, mas Ele disse, alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa. Os nossos olhos não estão fixos no mundo, no que as pessoas falam de nós, no que elas pensam, acham, mas o nosso olhar está fixo em Jesus. Né? O nosso olhar está fixo em Deus. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa recompensa. Por isso permanecemos então firmes, alegres por causa da esperança, firmes na tribulação, perseverantes na oração, solícitos na caridade. Ergamos hoje esse grande clamor. Paulo também vai dizer, não é? Eu sirvo o Senhor com a consciência pura como aprendi dos meus antepassados. É a história de uma família. Enquanto eu lia esta palavra, proclamava esta palavra, eu me lembrava da minha avó. Eu não me recordo muito das suas palavras, mas eu me recordo vivamente dela sentada naquela cadeirinha de balanço, rezando o seu rosário. Eu me recordo, né, dos meus pais, nós ainda pequeninos, e todo domingo nos arrumava para irmos à Santa Missa, colocando uma roupa digna do santo sacrifício do Senhor, nos colocava dentro do carrinho e nos levava até a Santa Missa, a igreja. Mesmo quando nós não entendíamos absolutamente nada, quantas vezes eu pegava o jornalzinho da missa e ficava, né, tentando ver os números, eu não entendia, mas estávamos ali todo domingo como família, na igreja, na casa de Deus. E depois o papai e a mamãe, né? Nossos pais nos levavam até aquela pracinha para passear um pouco, comer a pipoca. Nosso programa de domingo. Veja, a família. Hoje eu quero rezar por sua família. Eu sei que existe no seu coração um desejo profundo e sincero de viver a palavra de Deus,
Comece hoje. Mesmo que você olhe para a sua família e diga: irmã Maria Raquel, mas eu já errei tanto. Infelizmente, eu não consegui conduzir os meus filhos quando ainda pequeninos à igreja, nos caminhos do Senhor, porque naquele tempo eu vivia na ignorância. Comece hoje. Comece hoje. Entregue o seu passado à misericórdia de Deus e comece hoje. Não permita nenhum espírito de acusação. Apresente ao Senhor o seu coração arrependido, contrito e humilhado e comece hoje. Acolha o perdão de Deus e comece agora. A transformação da sua família começará por você. Não porque você vai apontar os erros de ninguém, não. Não é isso. Mas porque você está se decidindo a viver a palavra de Deus. E para viver a palavra é preciso conhecer a palavra. Esteja aqui conosco todos os dias meditando a palavra de Deus. Acolhendo com o coração dócil, com o coração desejoso de aprender de Deus. Acolha esta palavra. Se empenhe por viver esta palavra. Peça a graça ou a ajuda do Espírito Santo. Se comprometa. Deseje, busque. E a palavra de Deus que diz: crê e será salvo tu e a tua família, se cumprirá na sua vida. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo da graça, é o Kairos de Deus. Comece hoje. Comece agora. Confissão, Eucaristia, Santa Missa, vida de oração. Palavra de Deus. Comece hoje. O Exército de São Miguel está aqui para ajudar você neste caminho. E são milhares e milhares de guerreiros testemunhando que a partir do momento em que colocaram a vida espiritual em primeiro lugar, a vida de oração em primeiro lugar, que colocaram outra vez Deus como centro da sua vida, tornaram-se então eles melhores pais, melhores mães, melhores profissionais, melhores filhos, porque a vivência da palavra de Deus, a observância dos mandamentos de Deus, nos traz então esta vida feliz, alegre, esta paz do coração e nos transforma. Não saímos os mesmos do encontro com Cristo, mas somos transformados. Somos transformados. A nossa miséria se encontra com a misericórdia de Deus e por isso somos transformados pela força do amor. Faça essa experiência. Coloque aqui nos comentários o nome da sua família. Eu quero rezar por ela. Nós, Exército de São Miguel, rezaremos hoje sim, de maneira muito especial por todas as famílias. Coloque aqui o sobrenome da sua família e peçamos ao Senhor que essa quebra, né, de todo jugo hereditário, de toda maldição, que seja banida das nossas famílias toda ideologia satânica, tudo aquilo que vem para destruir. Protege, Senhor, as nossas gerações, não é? E eu quero deixar, eu já falei isso em outros momentos, mas isso que Deus nos pede de fato, né? Nossa Senhora de Fátima nos pediu: reze o terço em família. Ainda que só você inicialmente faça isso, reze por sua família. Reze ali no momento, se coloque ali na sala, se possível, com o seu terço na mão, sim. E com o tempo, talvez alguém comece a rezar com você, uma pessoa se aproxime no dia de tribulação e descubra a paz que brota da oração. No outro dia, mais alguém. Quem sabe, dali a pouco você já está conseguindo rezar o terço, uma vez por semana, ainda que seja uma vez por mês, em família. A minha família fez essa experiência. Eram tantos irmãos, né, os meus tios, e começaram a rezar o terço em família, uma vez por mês. E, gente, quantas maldições foram quebradas. Uma cúpula de proteção vai sendo formada sobre as gerações, por causa da oração do terço. Faça essa experiência, convide os seus, faça a sua parte, faça o seu possível. Deus realizará o impossível. Foi muito bom estar com você neste dia, né, meditando, nos enchendo da palavra de Deus, experimentando a cura e a libertação que a palavra de Deus nos traz. E eu tenho um encontro marcado com você. Estamos na semana de fortalecimento do Exército de São Miguel, por isso nos encontramos às 5 horas no Rosário da Madrugada, às 19 horas no poderoso Terço do Combate, esta semana que tem sido um marco na vida espiritual
de cada um dos nossos guerreiros. Venha fazer a experiência. Deus abençoe você, compartilhe esta palavra e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.